Está no ar mais um episódio do Seu Fermento em Pod. Aqui a gente fala muito sobre inovação, tecnologia, liderança, gestão de pessoas, sustentabilidade. Para você, a gente vai trocando uma ideia aqui, que se tiver alguma sugestão, mande um e-mail para nós e a gente vai buscar esse assunto. E o assunto que nós vamos falar hoje um pouco é sobre neurolinguística, treinamento, formas de você trabalhar lideranças. E a gente convidou para bater um papo com a gente o Wagner Bastos. Obrigado, viu, Wagner, por você ter vindo. Obrigado a você, Haroldo. Obrigado pela sua presença aí. Muito bom mesmo. Wagner Bastos é palestrante, consultor e mentor, especialista em comunicação, merchandising, desenvolvimento pessoal e neurolinguística. Programação de neurolinguística. Isso aqui é um assunto interessante, né? Sempre. Como é que, assim, já começando já direto no neurolinguístico, depois nós vamos entrar em outros ramos, né? Como é que está esse assunto neurolinguística e quais as novidades que a gente tem nessa área aí que você tem atuado? Haroldo, sobre neurolinguística, eu acho que é um tema que depois que a neurociência começou a se tornar um assunto mais popular, eu acho que principalmente no meio corporativo, a neurolinguística voltou à tona, porque a gente sempre escutou a questão de neurolinguística, pequenas pílulas, né, que a gente tinha em todos os... Na PUC, na faculdade, eu sempre ouvi a neurolinguística diz isso, Enfim, a gente sempre tinha algum contato com a neurolinguística, mas eu acho que a abrangência maior para a neurociência, né, a neurociência que trouxe aí um conhecimento maior, principalmente em termos de marketing, de comunicação, de estudo do consumidor, acabou trazendo à tona novamente o assunto neurolinguística, que até então era uma pequena técnica. E hoje a gente sabe que a neurolinguística está no nosso dia a dia e a gente não consegue, muitas vezes não se dá conta, mas a gente não consegue viver sem ela. E eu acho que principalmente quando você fala em comunicação, é impossível dissociar a neurolinguística disso tudo, né? E como isso, assim, agora falando de lideranças, né? Dentro vamos dizer, antes de liderança, a neurolinguística no varejo e por exemplo, o que se fala muito é em indústria farmacêutica agora, né? Que é uma coisa que está já há algum tempo, né? Como é que trabalha isso na indústria e na farmacêutica? Olha, isso eu diria para você assim, que quando você tem uma cultura empresarial que contempla a aplicação de uma técnica como a neurolinguística, que consegue se concentrar ou se debruçar em uma técnica de neurolinguística, por exemplo, você consegue, de alguma forma, extrair muito mais dela do que aquilo que você pressupunha, né? Para você ter uma ideia, há algum tempo, pouco tempo, eu acho que 6 anos, eu fui sponsor do primeiro modelo de vendas exclusivo da indústria farmacêutica baseado em neurolinguística. Ou seja, era uma coisa que até então nós imaginávamos impossível, você ter um modelo de vendas baseado na neurolinguística, né? E junto com a Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, a gente desenvolveu um modelo que hoje é exclusivo, tá? Eu acho que na 2ª ou 3ª versão, mas é totalmente possível quando você passa a entender aquela técnica como cultural. É disso que eu falo bastante, principalmente quando eu falo de comunicação, que é hoje o meu assunto de pauta, né? E a comunicação corporativa, a neurolinguística está sempre andando ao lado, né? Não tem como você ignorar que algumas lições da neurolinguística, alguns preceitos da neurolinguística fazem parte do seu dia a dia. Por exemplo, né? O principal preceito da neurolinguística é mapa não é território. Isso é uma coisa que, para tudo, é mais ou menos o seguinte, como o próprio nome diz, o mapa não é território, ou seja, se você pode olhar o mapa, se você imaginar agora o mapa da cidade de São Paulo, é muito diferente você ver o mapa e andar pela cidade de São Paulo, né? Então o mapa não é território, você precisa de fato se debruçar um pouco sobre aquilo. Mas o segundo preceito, que é aquele que eu gostaria de me ater mais, o segundo, na minha opinião, o segundo principal preceito da neurolinguística não é o que você fala, e sim o que o outro entende. É nisso que eu trabalho diariamente. Isso é comum. Né? Então, só que as pessoas sabem, mas não praticam, né? Então, assim, não é o que você fala, é o que o outro entende. E hoje a comunicação está se dissolvendo muito, principalmente no mundo corporativo, em função justamente de que a gente não se preocupa muito com
como emissor, né, de um processo de comunicação. Você deve se lembrar disso. Na faculdade a gente aprende logo nas primeiras semanas, na teoria da comunicação, que o processo de comunicação é muito simples. Tem um emissor, uma mensagem e um receptor, né? Acontece que esse emissor é responsável pela mensagem que ele espera que chegue ao receptor. Quando há algum ruído, aquelas coisas que a gente aprende também nos primeiros meses de faculdade, aos ruídos de comunicação, né? Quando há algum ruído, esse emissor é o responsável por trabalhar esse ruído e de alguma forma iniciar novamente o processo de comunicação ou o tráfego daquela mensagem, né? Então, a neurolinguística está aí, assim, é como se ela tivesse impregnada algumas coisas que nossos pais diziam antigamente para a gente, que hoje fazem mais sentido do que quando a gente usava só como chavão, né? É mais ou menos isso, é o que o outro entende. Então, se a sua mensagem não chega, não adiantou nada. Uma agência de publicidade, você é um dos publicitários que eu mais admiro aqui, a tua agência, porque quando eu comecei você já era um cara respeitado, e você continua respeitado. Mas não faz tanto tempo assim. E o tempo não passou para você está de parabéns, mas você continua muito respeitado, inclusive se reinventando. Podcast, o Fermento em Pod é uma delícia e eu acompanho muito. Legal, enfim. obrigado. Fechando esse parênteses, a gente, na publicidade, é como a gente sempre fala que se o consumidor não entender, não adianta nada você ter feito uma campanha maravilhosa. Quantas campanhas, né, a gente jogou no lixo e... Como assim, ó, numa reunião de brainstorming a gente dizia, essa campanha não vai virar, não é legal, e de repente era uma ideia que depois recuperada acabava dando muito molho. Então, na publicidade eu acho que a gente aprende muito isso, de que você é o responsável por aquela mensagem que você emite, e se essa mensagem não chegar, você tem que ver o que você vai fazer com ela, né? E na publicidade a gente aprende muito uma coisa que eu acho que a gente aprende muito a fazer briefings, né? Eu acho que briefing é uma coisa que a gente continua falando muito. Me passa o briefing, né? Inclusive pessoas de fora do mundo da comunicação usam a palavra briefing. Briefing. Mas uma coisa que está em desuso já há algum tempo, né? E que eu sempre senti falta é o debriefing. O debriefing que normalmente ele não é feito hoje em função justamente do assunto que eu acho que foi o start do nosso bate-papo aqui, que é a comunicação apressada, né? Existe uma coisa, a comunicação rápida hoje, existe a comunicação apressada. E o debriefing hoje normalmente eu vejo, porque eu sou consultor, trabalho com desenvolvimento de pessoas, mas eu trabalho com comunicação principalmente. E como comunicador, eu sou também planner, faço planejamentos de comunicação. E via de regra, quando a gente está às vezes no meio de uma campanha, que me contratam para contribuir, eu uso muito. Eu que sou old school, né, e graças a Deus, né, a gente mantém alguns aprendizados da old school, porque não é uma questão de envelhecer, é uma questão de experiência mesmo, né? Da gente estar subindo uma montanha de conhecimento, sabe assim, olha, se eu não tomar cuidado nesse ponto aqui e pedir um debriefing e ver se a equipe toda entendeu o que nós estamos falando no planejamento, eu corro um risco muito grande de não dar certo. Então é melhor agora eu colocar uma vírgula aqui, chamar todo mundo e falar, olha, vamos bater um papo, o que vocês entenderam, ou especificamente, né? Para um redator, ou para um diretor de arte, ou para um produtor. Escuta, o que você captou da essência que nós estamos trazendo no planejamento, da estratégia. É necessário que isso tudo, que esse debriefing seja feito, porque cada dia que passa com a pressa e os recursos tecnológicos que apressam ainda mais, que pode ser rápido. Exatamente. O cara fala, mas 2 dias para fazer isso? Imagina. Não, então, não dá tempo de fazer debriefing. Olha, o debriefing não precisa ser uma reunião formal, com um monte de gente sentada. Não se trata disso. Se trata apenas e tão somente de você garantir que o outro entendeu aquilo que você estava falando. Então, quando a gente fala de neurolinguística, é uma técnica, é uma ciência, é uma técnica da neurociência que está aplicada no nosso dia a dia. Hoje a gente consegue trazer mais à luz para a neurolinguística em função de que os treinamentos, né, os consultores começam a falar disso de uma forma mais teórica, mais acadêmica. Mas, de qualquer forma, eu sempre falo o seguinte, isso tudo que você está falando aí é muito bonito, agora vamos ver praticar, né?
Porque no mapa de valores de uma empresa é muito fácil você escrever lá no site, né, nas redes sociais, mas depois isso é igual currículo, né? Aceita tudo, né? Aceita tudo. Mas se puser, tá. A prática no dia a dia, e é nesse ponto que eu trabalho, principalmente na parte de comunicação e de desenvolvimento de pessoas, eu costumo dizer que eu tenho um ritual, eu tenho um rito, eu tenho métodos de trabalhar que me permitem, ou que permitem para o processo todo ele ser mais bem avaliado. Que são processos assim, olha, vamos sair do modelo comum, vamos sair das ferramentas de coaching, de avaliação, de quadros e coisa e tal. Não que isso não tenha valor, tem muito, né? Mas às vezes eu digo, a gente precisa sentar, olhar um para o outro, como estamos fazendo aqui agora, e conversar um pouco, né? E precisamos promover isso dentro das empresas, dentro do mundo corporativo, porque é onde justamente a pressa que a tecnologia acaba nos impondo, né? Talvez nos oferecendo, e a gente cai nessa armadilha da pressa, é muito rápido, então vamos embora. Quando a gente toma esse cuidado, quando as empresas tomam esse cuidado de conversar um com o outro, a gente percebe que o ganho sempre é muito grande. Eu tenho alguma analogia que eu vou fazer daqui a pouco para você, que eu gosto de fazer para todo mundo entender direito o meu método de trabalho, como é que eu gosto de trabalhar. Né? Eu tenho 2 pontos que eu falo sempre aqui, pessoal da agência, quando você comentou do rebriefing ou debriefing, até olhei para a Elo e conversei, porque eu falo sempre para eles. A gente está trabalhando e falar, eu falo de rebriefing, né? Vamos fazer o rebriefing, o que é? E não é com as pessoas da agência. Eu acho que o rebrief mais importante é com o cliente. Com o cliente. Porque aí, deixa eu ver se eu entendi. Exatamente. Eu falo no telefone mesmo, deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo que eu faça isso, e o seu objetivo é esse. Não é bem isso. Exatamente. Mas como não é? Foi isso? Não. Eu, na verdade, eu queria... Aí você começa a abrir os olhos do cliente para entender o que ele quer mesmo. Às vezes nem ele sabe o que ele quer. Sim, eu faço muito esse treinamento com atendimentos. Assim, eu falo, você tem certeza que... não é você ter entendido o que o cliente queria, você tem certeza que é aquilo mesmo que ele quer? Ele sabe o que ele quer, né? Porque, via de regra, isso acontece muito. Eu estive também no mundo corporativo, eu também sei que isso acontece lá. Porque não é crítica, não é só criticar, não. A gente sabe que quando você está no mundo corporativo, aquele ambiente muitas vezes te absorve mesmo. Né? Sim. Muitas vezes... vamos supor, eu vou colocar aqui numa hierarquia um coordenador de marketing, né, que normalmente é a pessoa que faz o primeiro contato com a agência, passa o briefing, coisa e tal. Eu preciso ter certeza que ele entendeu o que o gestor dele, o que o diretor também queria, o que a empresa precisa. É isso aí. Né? Então, isso é lindo, beleza, mas vamos tirar da teoria e vamos trazer para a prática. Né? Como é que a gente tangibiliza, como é que a gente faz isso acontecer? Conversando. Estabelecendo uma comunicação mais assertiva, que diferente do que muitos usam hoje, a assertividade significa clareza, né? Significa uma coisa mais nítida. Estabelecendo uma comunicação mais clara, é possível você entender se há ruído, se há desvios e se você não vai perder tempo. Porque o principal clamor do mercado hoje é retrabalho, é perder clientes, né? Com isso tudo, às vezes no retrabalho, você, dono de uma agência, você sabe, cada retrabalho significa uma perda. Né? Eu entreguei uma campanha, o cliente não entendeu, significa o seguinte, você vai ter que refazer a campanha, você vai usar ao mesmo tempo e não vai poder cobrar o dobro. Não gostou, entendeu? Claro que às vezes você tem, né, umas fórmulas de precificar isso, mas normalmente não. Se o cliente olhou e falou, olha, eu não gostei do que vocês apresentaram, você vai ter que apresentar de novo. No mundo corporativo não é muito diferente, né? Então, quando você está falando de debriefing, de rebriefing, eu uso muito e eu gosto bastante de estudar a aviação, e não pela tragicidade, mas principalmente pelo que está por trás dos acidentes aéreos. Eu leio bastante sobre isso, gosto muito do tema pelo seguinte: em todo acidente aéreo, nós estamos aí vivendo algumas semanas aí que esse assunto está muito fluente, está muito nítido aí, presente na mídia. Em todo acidente aéreo, normalmente existem, pelas investigações, 6 ou 7 ou até mais causas, né? Nunca é uma ou duas, sempre várias, né?
E dessas 6 ou 7 causas, sempre, invariavelmente, principalmente quando você analisa aquilo com o olhar de um comunicador, você vai ver que tem algum problema de comunicação. Sim. Sempre. Né? Vou te dar alguns exemplos. Para você ter uma ideia, nós tivemos um acidente de avião em Tenerife, na década de 80, na Espanha, em que 2 Boeings bateram na pista. Os 2 bateram na pista. Taxiando. E matou 500 e poucas pessoas. Acho que é o maior acidente aéreo, né, com o maior número de vítimas. E por que isso tudo aconteceu? Vários fatores, né? Tinha um problema lá de logística, de aeroportos, coisa e tal, estava tumultuado o aeroporto de Tenerife, coisa e tal. Mas quando você vai estudar todas as causas, você vê que a comunicação estava presente nas principais causas. Ou, por exemplo, um piloto entendeu, não recebeu a informação, entendeu que podia levantar voo, o outro não entendeu que tinha que entrar num lugar, entrou no outro, enfim, é comunicação, né? Aquele acidente, aquele avião da Gol que caiu na floresta amazônica, que foi 2 pilotos americanos que estavam num avião menor, lembra disso? Sim, né? Isso também é um acidente que foi bastante discutido, inclusive para qualquer pessoa que viveu naquela época, que leu sobre essa matéria, vai dizer o seguinte: eles bateram na asa do avião da Gol e derrubou o avião da Gol porque eles desligaram o transponder. Foi isso que a imprensa noticiou. E foi isso de fato que aconteceu. Agora, por que eles desligaram o transponder? Né? E me apegando a esse acidente específico, nas investigações, tem um livro, inclusive, do professor Calazans, que ele traz as investigações sobre acidentes aéreos, ele fala desse acidente, inclusive, né, e de outros vários, que são acidentes investigados por todos os órgãos competentes. O controlador de voo, que por lei deveria ter inglês satisfatório, no nível satisfatório, ele não tinha nem o básico. E ele estava controlando o voo de 2 pilotos americanos que estavam voando no Brasil pela primeira vez. Ou seja, nem conheciam muito o nosso espaço aéreo. Mas também isso não depende muito. Mas, ou seja, esse controlador colocou esse avião na contramão. Isso também foi noticiado, né? Mas todo mundo diz o seguinte, inclusive a imprensa: se eles estivessem com o transponder ligado, isso não teria acontecido. Eles teriam detectado o avião que vinha na contramão. Sim. Ok, mas eles estavam na contramão não por culpa deles, né? Se não tivessem na contramão, talvez eles estivessem com o transponder ligado. Ou, uma pergunta que eu te faço: se você é um piloto e você tem um risco muito iminente, você vai desligar o seu instrumento de detecção, né, que evita? Não vai, né? Por que eles desligaram? E não estou aqui amenizando a culpa deles, não, minimizando o impacto. Mas eles desligaram porque se sentiram confiantes. Eles disseram: agora nós estamos em céu de brigadeiro, vamos embora. Desligaram o transponder e foram. Eles estavam na contramão e bateram de frente. Quer dizer, conseguiram desviar minimamente, inclusive eles se salvaram. Enfim, esse controlador de voo, para você ter uma ideia, ele foi condenado. Eu não sei se hoje está preso, mas porque ele, por obrigação, ele deveria falar inglês satisfatoriamente. E ele não tinha nem o básico, ele não sabia se comunicar em inglês. Então ele também era culpado. Ou seja, estou dando aqui 2 exemplos de acidentes aéreos que acontecem por falhas de comunicação. 1, 2 ou 3 causas que provocam o acidente. E quando eu estava falando do acidente de Tenerife, depois desse acidente, houve a Convenção de Chicago da aviação, uma convenção que envolve todos os órgãos competentes, e eles estabeleceram algumas normas padrão de fraseologia na aviação. E é aí que a gente volta a falar de debriefing, de rebriefing, né? Na aviação, quando um controlador emite um comando para a aeronave, por exemplo, PT, suba 5.000 pés e vire à direita. O comandante, o avião, tem que responder. Isso chama-se readback. Sim. Ele tem que cotejar exatamente como foi recebido, como foi falado. Então, nesse caso específico, que é um caso verídico, então o controlador falou: PT, suba 5.000 pés e vire à direita. O avião disse: ok, virando à direita e subindo 5.000 pés. O controlador de voo não checou se estava certo. Sequência. Exatamente. Não. Negativo, teria dito o controlador se estivesse atento. Negativo. Primeiro suba 5.000 pés e depois curve à direita.
Ou seja, isso aí aconteceu porque o avião curvou primeiro antes de subir, bateu de frente com o outro também e morreu um monte de gente. Então, readback significa que o piloto tem que cotejar a informação recebida. E o controlador, por sua vez, é o principal responsável. Ele tem que saber se o cotejamento foi bem feito. Isso chama-se hearback. Ou seja, né, hearback. Então, você precisa de fato estar naquela comunicação, sim, estar envolvido com aquilo para falar focado o seguinte, naquilo. O Haroldo não entendeu o que eu falei. É o debriefing, é aquilo que a gente acabou de falar, que acontece no nosso mundo. Né? E no mundo corporativo acontece todo dia. Olha, eu mandei a mensagem. Os grupos de WhatsApp, eles são hoje muito responsáveis por essa questão, sim, de a mensagem não chegar. Porque, teoricamente, vamos supor aqui, Haroldo, que você estivesse agora aqui, ao invés de um podcast falando sobre comunicação, você estivesse me convidando, me apresentando uma proposta para entrar no Clube dos Publicitários de Campinas, né? E eu estivesse aceitando sua proposta. Eu tenho certeza que uma das primeiras iniciativas seria você me incluir no grupo do Clube dos Publicitários. Verdade? Não é assim que funciona? Você talvez me dissesse, olha, Wagner, eu vou te colocar no grupo agora, tal. Ou às vezes a gente nem diz, né? A gente põe, né? Tem nada errado com isso. Eu não estou aqui fazendo apologia a gente retroceder com o que avançamos em termos de tecnologia de comunicação. Não se trata disso, pelo contrário, né? Eu sou um amante da inovação. Se trata da gente não garantir que o Wagner, que você acabou de colocar no grupo, ele gosta de uma comunicação assíncrona, ele gosta de grupos de WhatsApp, sim, ele lida bem com isso. E também não tem problema se eu não lidar. O problema é o seguinte, você, Haroldo, responsável pelo grupo, tem que ter ciência disso. Sim. Porque senão não vai crescer o grupo, né? Não vai acrescentar no grupo. Você vai colocar uma mensagem muitas vezes muito importante e não vai chegar no Wagner, porque o Wagner é um cara que não gosta de WhatsApp, ou que usa pouco, e ele vai ver, talvez à noite, se tiver muita mensagem, ele não vai ver metade. Inclusive existe um estudo, eu diria para você, eu não tenho como colocar essa fonte, mas eu acho que tem, oficial, mas são pequenos indícios, né? Estudos que eu, inclusive, comprovo no meu dia a dia. Que num grupo de WhatsApp, apenas metade checa as mensagens com regularidade. Eu diria até menos. Calma. Da metade que checa, metade responde. Dá pelo menos um sinal que respondeu. Hoje em dia eu fico desesperado, né? Pode me chamar de tiozão, mas eu falo assim, deixa aqueles risquinhos azuis. Falamos isso hoje. É tão bom. Falamos isso sobre hoje. Tão bom. Eu falo sempre, pessoal, recebeu uma mensagem, seja de quem for, diga pelo menos, ok, recebi, vou responder, não sei, vou ver, depois te falo. Pronto. Perfeito. Porque eu falo assim, deveria ser proibido desligar, né? Porque eu falo assim, era tão bom, você ficava tão mais à vontade quando você sabia que pelo menos a mensagem tinha chegado. O cara recebeu, mensagem, né? Se ele não, agora é outra etapa, se ele vai ler, se vai me responder, né? E então, dessa metade que vê mensagem, apenas metade responde. E da metade que responde, normalmente metade vai tomar uma providência, né? É uma coisa. Sobrou pouco, né? Recentemente, num grupo que eu participo, grupo de condomínio, que eu acho que todo mundo tem, né? Quem mora em condomínio, prédio, todo mundo tem hoje em dia. Eu acho que é muito, pelo menos o meu lá é muito bom, né? As pessoas se ajudam muito, não tem futilidades. Sim. É sempre assim, eu preciso disso, alguém tem indicação e coisa e tal. Esses dias aconteceu, e já não é a primeira vez que eu noto, né? De uma pessoa estar perguntando alguma coisa que acabou de ser respondida. Por exemplo, alguém tem uma dica de jardineiro, acabou, se ele olhasse a mensagem anterior, estava lá 4 dicas de jardineiro, ele não precisaria perguntar. Isso não é nenhuma crítica também não, entendeu? Aos meus vizinhos, pelo amor de Deus, nada disso. Mas é dizer o seguinte, as pessoas não têm esse hábito. Então, eu não estou criticando nem o WhatsApp, nem as pessoas que não têm esse hábito. Eu estou trazendo uma reflexão sobre a responsabilidade que nós temos por esse comportamento. Então, se eu sou um administrador de grupo, se eu sou um líder de empresa, se eu sou um gestor, eu tenho que ter ciência de que isso acontece. E de que eu não posso culpar o Haroldo por não ter visto minha mensagem se eu nunca perguntei para o Haroldo se ele gostaria de receber mensagens num grupo ou de participar de um grupo. Eu não pergunto, eu simplesmente ponho.
Isso eu estou trazendo para o nível WhatsApp, mas isso... Sim, serve para qualquer... A gente já pode trazer para o capítulo 2, né, Haroldo? Porque isso, essa reclamação, essa crítica, essa discussão já existe faz tempo. Mas no mundo corporativo, isso tem impactos muito maiores. Porque, e aí quando eu trabalho, meu outro braço, que é a gestão de pessoas, principalmente a questão de desenvolvimento de lideranças, eu vejo impactos muito grandes no reconhecimento de talentos, pelas falhas de comunicação, pelos problemas de comunicação. Via de regra, eu encontro pessoas que estão num determinado setor da empresa, num determinado núcleo, e que gostariam de estar em outro núcleo. Poxa, mas para isso a gente tem a gestão de RH, tem formulários, tem sistemas, tem recursos e coisa e tal. Isso tudo faz parte. Acontece o seguinte, quando a gente abre um instrumento que eu particularmente gosto muito, que eu acho que trouxe muita luz à consultoria, que é a mentoria. A mentoria ela consiste principalmente em você conversar, né? Você trocar uma ideia antes de trazer processos, né? Antes de propor fórmulas milagrosas de evolução, de liderança, coisa e tal. A conversa, que é a comunicação da qual a gente está falando desde o começo, o olhar no olho do outro, sentir a presença do outro é muito importante, muitas vezes, para que essa outra pessoa se manifeste de maneira assertiva, de maneira clara. Isso tudo é explicado pela neurociência. Olha aí, eu estou tricotando tudo com base na primeira pergunta que você fez, principalmente da neurolinguística, que eu trouxe mais para o campo da neurociência, porque quando nós estabelecemos uma comunicação de fato, quando nós estamos conversando, nós estamos, e nesse momento você pode ter certeza que isso está acontecendo, nós estamos atingindo o sistema límbico do outro, né? Entre duas pessoas conversando de fato, olhando uma no olho da outra, as duas com um assunto interessante para ambos, certamente o sistema límbico está em funcionamento, que é o sistema das emoções, responsável por nossas emoções, né? Quando o sistema límbico funciona, de fato, a outra pessoa reage. É a explicação básica, eu diria assim, primária da propaganda. Por que nós fazemos propaganda? Sim. Por que nós temos uma embalagem bonita? Por que nós colocamos uma cara famosa no anúncio? É para que haja o atingimento do sistema límbico. Empatia, né? Cria empatia. Perfeito. Eu consigo realmente uma reação do outro. Porque senão, você se lembra antigamente, as pessoas punham uma caixinha numa prateleira, explicando do que se tratava, e a pessoa olhava. Se ela não tivesse precisando, ela não compraria. Ou seja, não haveria, você não cria muitas vezes o interesse e a necessidade. Então, a explicação da propaganda, mas vamos voltar para o campo da comunicação empresarial. Quando eu possibilito o outro de realmente se manifestar, dizendo que não está feliz num determinado cargo, ou que gostaria, que estaria mais feliz num outro cargo, num outro departamento, num outro núcleo, ele de fato ele consegue ser sincero nisso, porque eu estou conversando com ele. É diferente dele estar preenchendo um assessment, um sistema, um processo de detecção de perfis e coisa e tal, né? Tem diversos recursos, inclusive eletrônicos, né? Muitas vezes hoje você aplica isso à distância, você nem vê a cara da pessoa. Eu, quando tinha a responsabilidade de contratar pessoas, e muitas vezes eu tinha a responsabilidade de contratar uma pessoa, um gerente, lá no Norte e Nordeste. Naquela época, há 6, 7 anos atrás, quando eu estou me colocando aí como gestor dentro do mundo corporativo, não como consultor. Nessa época, muitas vezes eu era obrigado, né, por uma contingência, a entrevistar uma pessoa à distância. A primeira entrevista à distância com essa pessoa, às vezes a gente era obrigado a fazer, não tinha outro recurso. Eu precisava conversar com o Haroldo lá em São Luís do Maranhão agora. Então não tinha jeito de ir lá conversar com o Haroldo, eu precisava desse bate-papo. Mas eu enriquecia muito pouco a minha percepção sobre aquela pessoa. Porque você vê uma pessoa através de uma tela, né, e vê uma pessoa que muitas vezes está num ambiente ou com um determinado comportamento, gesto, né? gestual, a comunicação corporal e coisa e tal, eu não consigo perceber, né? Eu percebo o que eu estou vendo na tela, mas embaixo eu não percebo.
Então, se eu estiver entrevistando um camarada que de repente está de shorts e com shorts todo rasgado, provavelmente eu não terei visto, e isso vai comprometer minha avaliação. Mas hoje em dia o mundo está assim. E a questão da distância, né, do distanciamento, do home office, justamente acaba acentuando esse problema da comunicação se perder. Porque para eu conversar com você à distância, eu preciso combinar com você um horário, eu preciso abrir uma sala. Então, se por acaso, 5 minutos antes daquela nossa reunião, você tiver tido um problema, o seu filho caiu... Não, acabou a energia. Por exemplo, isso é normal. Não, mas eu estou me referindo até a um problema emocional. De repente, você está na sua casa em home office, seu filho escorregou, caiu, começou a gritar, sua mulher foi lá acudir e, não, tá tudo bem, mas você continua preocupado. Sim, você perdeu e você o vai foco. entrar na minha reunião preocupado. Se nós tivéssemos presencial, certamente eu diria para você, Haroldo, vai lá e resolve isso. Porque não dá para a gente conversar, só que eu não sei, né? Enfim. Então, ou seja, Haroldo, se a gente quiser de fato uma resposta de uma pessoa e aproveitar um talento, eu tenho que criar situações e possibilitar que aquele talento se manifeste de uma forma natural, não através de formulários, de recursos, de técnicas ou através de uma tela. Se for o último recurso à distância, não tem problema, mas se eu puder conversar com ela, por que não? Né? Então hoje eu percebo, e eu já diversas vezes coisas do tipo, tem uma determinada pessoa, eu chego numa empresa, começo a fazer o raio-x do que está acontecendo, olha, eu tenho um problema aqui, me falta pessoas na linha de frente, me falta pessoas na liderança comercial. Eu não tenho essas pessoas, eu preciso buscar no mercado, me ajuda, vamos fazer um raio-x. Muitas vezes, e isso é muitas vezes, eu descubro que essa pessoa está dentro da empresa em outro lugar. E muitas vezes com X na testa. Isso é muito grave, né? A pessoa está desmotivada, e está mesmo, não foi o RH que errou no diagnóstico, a pessoa de fato está desmotivada, porque ela está, de repente, trabalhando numa área... que não a satisfaz e que foi por onde ela entrou por algum motivo, né? Não vamos entrar no detalhe, mas que ela, quando você consegue conversar com ela, por exemplo, através de uma mentoria em que o processo de comunicação se estabelece de fato, aquela pessoa se manifesta de forma natural e ela começa um processo que nós chamamos de entusiasmo. É assim que eu percebo. Eu preciso encontrar um líder, eu preciso encontrar uma pessoa entusiasmada. O entusiasmo vem da Grécia Antiga, significa uma pessoa agraciada por Deus, né? Os atletas olímpicos, eles têm na sua essência essa diretriz. Eu preciso estar entusiasmado. Não importa o valor da medalha, importa eu ser reconhecido. Porque se eu for reconhecido, eu sou uma pessoa agraciada por Deus. Então ele se entusiasma com aquilo tudo, né? Por isso que muitas vezes a gente vê, e eu acho que daí que sai aquela famosa frase, o importante não é vencer, é competir, né? Porque só o fato de você ter um índice olímpico, você já é uma pessoa privilegiada, entusiasmada, agraciada por Deus. Concorda? Então, ganhar uma medalha é mais um passo em prol desse reconhecimento. Então, quando você estabelece dentro de uma empresa processos que te permitem, de fato, conversar com as pessoas e identificar o entusiasmo em algumas delas, você muitas vezes percebe que você ia dispor de um talento que você pode reaproveitar numa outra área e que muitas vezes, isso eu tenho diversos casos, a pessoa hoje é um líder de uma área que eu realoquei ela, que eu convenci a empresa de realocá-la. Ela é líder daquela área e já muito assediada pelo mercado. Olha só, e ela estava em vias de ser desligada. Eu não sei se você viu, recentemente eu publiquei, que é um assunto que também bombou na internet aí, do caso de um consultor, saiu no Estadão essa matéria, de um consultor que foi dispensado de um processo seletivo. Vou contar o caso já desde o começo, né? Ele estava numa reunião e caiu no WhatsApp dele uma chamada de um consultor convidando esse outro consultor para participar de um processo seletivo.
E ele estava numa reunião, meia hora depois, em torno disso, acho que não mais que isso, ele terminou a reunião e respondeu. Quando ele respondeu, a pessoa disse, olha, o processo já foi encerrado, né? E ele questionou, ele falou, mas como encerrado? Acabei de receber a mensagem. E o recrutador disse para ele o seguinte, olha, é que nós estamos procurando pessoas com senso de urgência, ou seja, você não tem... Tem que responder em 15 minutos, né? Isso, acho que eu vi esse assunto em algum lugar. Tinha que responder em 15 minutos, se não respondeu, perdeu. Perdeu. Então, ou seja, né, é daí que eu tirei esse artigo que eu escrevi que comunicação rápida é diferente de comunicação apressada. Isso é pressa. Ou seja, vamos tirar duas conclusões aí para a gente relaxar um pouco desse episódio. A primeira delas é que essa empresa pode ter desperdiçado um talento incrível por não ter considerado que essa pessoa precisaria responder uma mensagem em pouco mais de meia hora. E o segundo, que esse cara é um sortudo, né? Porque trabalhar nessa empresa deve ser muito chato. Eu acho que o segundo é o principal. É o segundo, nunca claro. Ia querer trabalhar numa empresa assim. E ele, tanto é que ele expôs isso na internet, né? Ele até mostrou a sequência de mensagens, porque é uma coisa ridícula. Né? É uma coisa ridícula, porque se você não puder esperar meia hora pela resposta de uma pessoa, então você está se sujeitando a trabalhar com os piores. Porque o cara está desocupado, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Nesse caso, ele estava numa reunião e tudo, não dá, a gente tinha que entender. Mas, enfim, dá de tudo nisso. Pois é. E aí, esse molho todo, isso tudo que eu trouxe, é para dizer que o mundo empresarial, o mundo corporativo tem voltado as atenções novamente para esse assunto que escuta, vamos cuidar da nossa comunicação corporativa, porque não dá mais para tratar dessa forma que a gente está tratando, e quando eu falo de comunicação, mais uma vez insisto nisso, né? Não se trata simplesmente de mensagens do WhatsApp, se trata de como eu lido com uma informação que eu preciso fazer sair do ponto A para o ponto B. Vou dar um outro exemplo aqui, Haroldo, se você me permite. Já voltando um pouco a falar de aviação, né? Costumo usar muito esse exemplo nas minhas palestras. Quanto tempo leva um voo daqui de Viracopos até Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Haroldo? 45 minutos? 45 50, minutos, né? 45, vamos colocar 45. 45 minutos. Leva o voo, certo? Então, significa, eu posso pressupor que se eu precisar que você vá até o Rio de Janeiro daqui a pouco, para uma reunião agora à noite, eu posso pressupor que em 2 horas você estará dentro do cliente no Rio de Janeiro? Se for assim uma conta de padeiro, como eu digo, pode ser, mas você não sabe os interpercalços que tem no meio. Porque 45 minutos é o voo, levantou, desceu. Mas e o processo todo de embarque, desembarque? Tráfego aéreo, atrasos, a malha aérea estava uma loucura. Semana aí que passou, eu vi muita gente atrasando o voo. Não, às vezes você vai mais rápido de carro para o Rio do que de avião. Do que de avião. Porque se você contar o tempo que você tem que pegar, comprar passagem, pegar suas coisas, entrar no carro, ir até o aeroporto, embarcar no aeroporto, descer lá, pegar um carro lá, descer lá, pegar o trânsito. Pegar o trânsito. E a comunicação nossa é a mesma coisa, né? O que a tecnologia tem feito é criar aviõezinhos mais rápidos. Mas o processo de embarque e desembarque, continua mesmo, o tráfego não dá para transpor matéria terrestre, não dá, entendeu? Então, assim, os cuidados que a gente tem que tomar, independente do veículo, dos meios que a gente está utilizando, se o meio é rápido, se ele permite abreviações ou não é disso que nós estamos falando de linguagem, mas a gente está falando, se a gente hoje utiliza dos recursos tecnológicos, significa o seguinte, que a comunicação, ela se perde cada dia de forma mais rápida, porque a comunicação é um processo, emissor, mensagem, receptor, né? A escola matemática, que é muito utilizada hoje nos principais cursos de comunicação, a escola matemática trouxe alguns outros elementos, mas basicamente sempre foi emissor, mensagem, receptor, né? A escola matemática trouxe aí a fonte de informação, principalmente no jornalismo, né? Enfim, e trouxe os ruídos todos, os meios e coisa e tal, mas em suma, a comunicação é eu fazer uma mensagem sair do ponto A até o ponto B. E quando essa mensagem não chega no ponto B, o responsável por ela continua sendo o ponto A. Então, é a mesma coisa, né? Não adianta eu achar que você vai chegar em meia hora no Rio de Janeiro, no encontro com o nosso cliente, porque depende de outros fatores, né? Não é só do avião ser rápido.
É mais ou menos isso. Sobre uma curiosidade, sobre o que você comentou da neurolinguística na indústria farmacêutica. O que é esse diferencial? O que foi criado com a neurolinguística na indústria farmacêutica? A forma do representante médico visitar o médico? O que foi essa neurolinguística na farmacêutica? É o speech, né? É a forma como discurso você... É o discurso, sempre. Assim, é o que nós acabamos de falar, né? É a conversa com o outro. Porque como era e como ficou? Assim, na teoria, né? Porque a gente sabe que hoje esse mercado ele sofre muito com o tempo cada dia mais escasso. Sim. Né? Uma visita médica é cada dia mais difícil. Né? O médico tem cada dia mais produtos. E cada dia mais receber representantes. Uma vez eu vi de uma rede de farmácias o seguinte, que tinha sido lançado um produto na indústria que eu trabalhava, e eu estava discutindo com aquela rede, porque eu era responsável por treinamento da equipe comercial, e eu estava discutindo como colocar mais uma frente na prateleira da farmácia. Para nós, aquilo era uma coisa muito simples. Poxa, eu estou pedindo só mais uma frente. Você tem uma caixinha, põe duas. Só isso. E o comprador disse para mim, Wagner, eu recebo 30 pedidos desses por dia. Então, como é que eu vou? 30? Né? São muitos laboratórios, muitos lançamentos, né? A pesquisa está muito avançada. Coisa e tal. Então, assim, não é tão simples quanto parece. Então, o médico também recebe muita gente. Mas, respondendo a sua pergunta especificamente, a neurolinguística trouxe percepções para o representante para a abordagem dele frente ao médico. Por exemplo, né, uma coisa muito simples, também a neurolinguística nos ensinou, que é uma das lições primárias da neurolinguística, é que cada um de nós aqui, eu, você, Elô, talvez nós como publicitários, né, e como pessoas da comunicação, nós tenhamos o mesmo perfil. Mas, basicamente, existem 3 perfis para a neurolinguística, que é a pessoa auditiva, a pessoa visual e a pessoa sinestésica. Existem híbridos, né? Eu, por exemplo, eu sou muito auditivo, porque eu vim do rádio, também trabalhei com rádio e gosto muito de ouvir. Eu prefiro ouvir um podcast do que assistir um podcast, né? Se tiver disponível também nos streamings de áudio, eu prefiro. Ponho lá meu fone né? Até porque às vezes eu falo, não preciso ficar olhando o cara falar. Só falar. Às vezes ouvindo para mim, não é para todo mundo. Fica mais atento. Eu fico mais atento do que ficar vendo e prestando atenção na parede colorida que está atrás e tudo mais, né? Fica até uma coisa que eu sempre falei, na pandemia, eu falava assim, não é possível que as emissoras de TV, de jornalismo, não prestem atenção nisso, que os apresentadores foram para casa e eles adotaram o cenário que eles queriam. Então, a minha diversão, quando eu assistia uma apresentação de um programa jornalístico, era tentar ver que livro o cara estava lendo atrás de mim. É verdade. Às vezes eu olho também. A foto que tinha, mas aquela foto lá é dos filhos dele, deixa eu ver. Ou seja, a mensagem está sendo passada e eu estou prestando atenção na foto. Olha como a comunicação é um negócio, né? E ainda hoje isso acontece. O cara está na casa dele com um quadro que ele escolheu, né? E põe na parede um quadro que ele escolheu, a cor de uma parede que ele escolheu. Nada contra, eu acho isso legal. Mas é aquilo que eu falo sempre. Como responsáveis pela comunicação, nós temos que ter ciência de que isso tudo interfere. Então, quando você fala que temos pessoas auditivas, visuais ou sinestésicas, e sinestésicas entende a pessoa que ela é mais espacial, né? Ela gosta mais de sentir o cheiro, da temperatura ambiente, do espaço, coisa e tal. Quando você vai tentar convencer a pessoa ou apresentar um produto para um cliente, nesse caso específico que você está falando, para um médico, e você consegue identificar se ele é mais auditivo, mais sinestésico, mais visual, você consegue também passar melhor a sua abordagem seja mais adequada ao perfil dele. Então, ou seja, quando eu estabelecer uma sinergia entre os dois, que é o principal da neurolinguística, quando eu consigo acionar o sistema límbico do outro, eu consigo uma conexão maior. Se eu conseguir essa conexão, a possibilidade de eu ter êxito na minha abordagem é muito maior. Sim. Basicamente por aí. Isso é exemplo daqueles vendedores. Quando o vendedor é bom. O vendedor é bom quando ele não está empurrando nem vendendo o produto para você. Perfeito. Não é? Exatamente. Quando ele está interagindo com você, às vezes está conversando de futebol, de não sei o quê, babá.
e no fim o cara está quase indo embora. Peraí, mas eu acho que eu quero comprar seu produto. Sim, peraí, não vai embora não. Exato. Esse é o bom vendedor. Exato. Pois é. Porque ele interagiu, né? Criou a sinergia. Exatamente, houve a conexão. Eu falo sempre, conectou. Opa, agora legal. Conectou, agora vai ficar fácil a gente transmitir a mensagem. Verdade. E a indústria farmacêutica é um grande modelo hoje, né? Tem alguns clientes e tem um monte de amigos, né? Eu fiz muitos amigos na indústria. Eu falo que é um grande modelo pelo seguinte: como nós falamos, cada dia o representante tem menos tempo na frente do médico e mais produtos para vender. Né? Então ele tem que seguir uma estratégia. Como ele lida. E muitas vezes, quando eu ia a campo trabalhar com essa equipe, eles faziam invariavelmente essa pergunta: como é que eu faço? Eu tenho que cumprir a minha estratégia de marketing, mas o médico me deu 2 minutos para falar. E aí a resposta fica para um próximo episódio. Porque existiam diversas formas de você lidar com isso. Mas esse é um assunto muito interessante. É aquilo que você falou. Você entender que o cara entendeu o que você falou, o que você quis transmitir. Né? Basicamente é isso. Haroldo, hear back. Né? Assim, vamos entender se o outro realmente captou, se houve conexão. Ou se o cara está apenas olhando para sua cara, esperando passar o tempo para acabar a reunião e ir embora. E a atenção, isso é importante. Por exemplo, existem algumas técnicas que a gente usa muito hoje no mundo, porque talvez eu possa estar adiantando, dando spoiler em alguma pergunta sua, certamente você deve perguntar algo do tipo: como é que hoje a gente resolve o problema de comunicação? Né? Pô, Wagner, você problematizou, contextualizou, mas e aí, como é que vocês fazem para resolver esse problema? Olha, o home office vai continuar existindo, embora esteja diminuindo, porque principalmente as empresas de tecnologia. Agora, hoje eu li um artigo que também acende uma outra luz, porque eu digo o seguinte: o home office não vai deixar de existir. A gente não vai retroagir, nem devemos. Né? O home office trouxe um maior espectro de trabalho para qualquer tipo de empresa, principalmente de comunicação e de tecnologia. Eu consigo hoje, aquele cara que eu não conseguia aqui em Campinas, eu consigo lá em São Luís do Maranhão. Né? E o cara trabalha e produz muito bem, coisa e tal. Contudo, os meus processos de comunicação com ele, de interação, vão estar comprometidos, porque eu estou muito à distância. Mas, enfim, aí não significa que eu esteja propondo: olha, traga esse cara para cá para trabalhar aqui. Não é isso. A gente sabe que isso não vai acontecer. Agora, como é que você equaliza e equilibra esse pratinho? Para conseguir se conectar com esse cara, conseguir olhar para ele de fato, né? E assim fazer com que o home office tenha algum sentido. Então, hoje o que eu li foi que com o recuo do home office, as empresas estão perdendo os grandes talentos. Porque tem muita gente que é um grande talento. Essa pessoa, por exemplo, que eu estou me referindo lá, de um personagem fictício lá de São Luís do Maranhão, essa pessoa, ela pode ser a pessoa que eu precisava, ela resolve todos os meus problemas. Mas se eu pedir para que ela venha trabalhar em Campinas, ela pode pedir demissão. Eu não quero, não vou sair do meu home office, porque a partir do momento que eu sair daqui, terão outras empresas para me contratar. E isso é uma verdade, né? Então, é um pratinho para se equilibrar. Contudo, eu não estou propondo, eu não faço apologia ao fim do home office, nem insisto na questão do recuo na tecnologia. Pelo contrário, eu só acho que a gente tem que parar e criar uma pauta para entendermos que esse processo se perde, porque a comunicação é processo. É aquilo que eu falei do aviãozinho indo para o Rio de Janeiro, é um processo, tem que embarcar, tem que ir até Viracopos, tem que embarcar em Viracopos, tem que subir no avião, o avião vai, você tem que descer do avião, desembarcar, pegar um carro até o seu compromisso. É um processo. Você não consegue, o avião é rápido, mas você não consegue diminuir esse processo, pelo menos por enquanto. Talvez na quinta dimensão aí que nós estamos entrando, né, a gente consiga teletransportar, mas por enquanto não podemos. Então, é como a gente cria processo. Então, eu estava falando que eu uso técnicas do tipo, quando eu posso, né, em reuniões presenciais ou quando existe alguma agenda presencial, tem muitas empresas que eu trabalho que são 100% presencial. A maioria, eu acho que hoje 70%, 80% presencial, um pouco home office, mas a maioria voltou ao presencial. Né? Por exemplo, reunião sem tela.
Então, eu preciso hoje discutir, e um caso que aconteceu recentemente, né? Uma pessoa da área comercial precisava discutir com uma pessoa da área de inteligência de mercado, que ela não conhecia pessoalmente, embora trabalhando dentro do mesmo prédio, dentro do mesmo, da mesma estrutura, ela precisava discutir um assunto, uma reunião de pauta. A gente promove um encontro presencial entre eles sem computador, sem celular, sem tablet, sem nenhuma tela. Você leva as suas angústias, vai lá e conversa com a pessoa de inteligência do mercado. Sabe o que acontece quando isso ocorre? Essa pessoa muitas vezes descobre que aquela pessoa que estava do outro lado de uma linha, de uma tela, e que eu julgava ser a pessoa mais fria do mundo, porque era uma pessoa de inteligência de mercado, eu descubro que essa pessoa, por exemplo, é praticante de karatê. Isso aconteceu de fato, né? Você que é um cara que gosta de defesa pessoal, né? Que eu sei e você pratica bastante. Esse exemplo é muito interessante, porque numa dessas reuniões, o cara chegou, na primeira reunião, eles não se conheciam, poxa, prazer, tal, e o cara chegou com um braço, com uma tala. E o outro falou assim, puxa, o que aconteceu? Era uma segunda-feira. Ele falou assim, é que eu pratico karatê. Ele era um competidor, aí, faixa preta, né? E esse final de semana eu tive uma competição e luxei o braço e tal. E eles ficaram 10 minutos falando a respeito. Legal. E ficaram amigos. Criou empatia. Criou empatia. Então, isso é impossível pelo Meet, pelo Zoom, a menos que eu já te conheça, já saiba, mas mesmo assim, Haroldo, mesmo que eu já te conheça, cada vez que eu deixo de estar presente junto com você, ou de olhar de fato nos seus olhos, e vou participar de uma reunião com o Haroldo com várias outras pessoas, eu vou diminuindo essa empatia, eu vou diminuindo essa simpatia. E isso diminui a atuação do campo límbico na nossa relação. Significa que quando eu faço meu diagnóstico, eu costumo usar a analogia de novo com a indústria farmacêutica, com a medicina, agora, né? Dizendo o seguinte, olha, a falta de comunicação ou os problemas de uma comunicação ruim são o colesterol de uma empresa. Se você não cuidar disso, em algum momento o coração dessa empresa vai entrar em colapso, porque as pessoas não se entendem, não se gostam mais, né? não se gostam no sentido de que, olha, eu não respeito, quando eu entro na sua sala, eu vejo um porta-retrato, eu falo, pô, a Haroldo tem filhos, olha que legal, poxa, que idade tem sua filha, eu também tenho uma, e assim vai. Coisa de ser humano, né? Eu crio uma conexão que é quase impossível à distância ou via da tecnologia, né? Então é isso. Isso é importante, muito importante, muito legal. Nós temos um mestre aí que eu gosto sempre também, eu tenho uma veia musical muito apurada, né? A música, eu acho que move minha vida, sempre moveu, né? Eu passo o dia inteiro cantando, né? De alguma forma entoando, cantando só, mas eu passo o dia inteiro cantando. Eu acho muito engraçado porque às vezes minha família às vezes pergunta, fala, de onde você tirou essa música hoje, né? Porque eu também não sei. Eu falo, não sei, eu acordei cantando essa música, eu gosto muito de música. E Gilberto Gil, que agora anunciou, né, e atenção todos, Gilberto Gil vai fazer sua última turnê, né, seus últimos shows, que eu considero uma grande entidade da música, que tem mensagens maravilhosas. Ele já dizia, na década de 90, num disco que ele lançou aqui, eu tive a felicidade de produzir, de ajudar na comunicação de um dos shows dele aqui em Campinas, que era o Parabólica Mará. Mas não estou falando disso, né? Estou falando que esse disco era um disco maravilhoso que fazia uma apologia à revolução quântica de telecomunicações, enfim, né? Trazendo um mundo que na década de 90, pertinho do início do século, ainda era muito desconhecido. Então ele diz nessa música, eu normalmente uso nas minhas palestras, antes o mundo era pequeno porque a Terra era grande. Hoje o mundo é muito grande porque a Terra é pequena, do tamanho de uma antena parabólica, e aí ele usa a licença poética dele, Parabólica Mará. Ou seja, naquela época que estava surgindo a antena parabólica, ela encurtou distâncias. Foi maravilhoso, né? A música dele faz uma apologia positiva. Poxa, hoje nós estamos todo mundo muito perto. Né? Muito perto e muito longe. E muito longe. Só que a minha proposta sempre, eu acho que o que eu me proponho sempre a fazer é fazer com que esse distanciamento, ou que essa velocidade não comprometa a comunicação corporativa, ou a comunicação não precisa ser só corporativa, mas
em qualquer âmbito, principalmente familiar também, Sim, né, de amigos. É importante. E que isso não comprometa os resultados, que a empresa não morra de infarto. É por aí. É isso aí. Porra. Wagner, puta, muito obrigado. Obrigado a você, foi um grande prazer. Muito obrigado. Aí. Muito obrigado. Obrigado aí por tudo que você passou para a gente. É muito importante essa área de comunicação. Comunicação é tudo. Você saber se comunicar, saber se a pessoa entendeu o que você disse, né? Isso serve para casa, para marido, para filho, para tudo, né? Tudo. Serve para todos. Verdade. E, inclusive, assim, parabenizar, eu acho que eu vou ser clichê aqui, mas é importante, né? Eu adoro o Fermento em Pod, adoro essa marca, adoro esse nome aí. Ficou bom. Eu imagino o processo criativo disso, como foi gostoso. Nossa, não, e foi rápido, né, Lô? Foi assim, não, a gente quer fazer alguma coisa que dê para a pessoa evoluir, para a pessoa crescer, para as empresas crescerem e melhorarem. O que faz crescer é fermento. Então é fermento, pô. Fermento e o Empod, porque é fermento em pó, mas é pod, né? E a redação e direção de arte ficou maravilhosa. Eu adorei. Legal. Parabéns. É um prazer enorme aqui, uma satisfação, uma honra falar obrigado, com você. Honra receber você. Obrigado, meu pai. Obrigado, Haroldo. Tá aí mais um episódio do seu Fermento em Pod. Fique conosco, até o próximo programa. Até lá.